Então, vamos lá, vamos dar sequência e vamos entrar na situação da nossa conversa aqui hoje. Todo podcast eu faço isso, né? Eu trago um diálogo para você e trago uma situação para que você entenda sobre o que nós estamos falando. Aqui agora funcionará do mesmo jeito. Nós temos two friends talking about traveling during the holidays. O que isso quer dizer? Dois amigos dialogando, conversando sobre as suas viagens nos feriados, no próximo feriado aí, during the holidays, tá? Nós acabamos de ter um feriado, né? Ontem mesmo foi um feriado nacional, e eu não sei se você teve a oportunidade de viajar, né? De aproveitar esse momento para poder viajar, descansar um pouco, curtir um pouco aí, talvez com a família, ou descansar um pouco a sua cabeça. Mas nós teremos agora um feriado, acredito que dia 15 de novembro, né? Um novo feriado, e que cairá também numa segunda-feira, o que é legal, porque você pode estender o final de semana, mais uma oportunidade para você viajar. E esses dois amigos estão conversando sobre as próximas viagens, de acordo com os feriados que estão por vir. Beleza? Então vamos lá, vamos à conversa. Olha, nós temos aqui A e B. A primeira pessoa diz o seguinte: Holidays are coming. E aí, or coming up. E aí é o seguinte, nós vamos fazer do mesmo jeito que é feito nos podcasts. Eu vou explicar para você o que a frase quer dizer, vou explicar como se fala isso naturalmente, porque eu não posso passar para você um inglês robotizado, tá? E em seguida eu vou dar um tempo para que você possa treinar a sua pronúncia. Vamos lá? Então, ó, começando com a palavra holidays. E aqui eu quero trazer um conhecimento para você relacionado à diferença do inglês britânico para o inglês americano. Porque no inglês, no português do Brasil, nesse momento eu estou usando uma camisa. Mas em Portugal, eu estaria usando uma camisola, tá? Então existem variações. E a gente consegue se comunicar do mesmo jeito, mas existem variações. Então, só para você entender a nível de vocabulário, a palavra holiday no inglês americano quer dizer feriado. Mas a palavra holiday no inglês britânico quer dizer férias. E férias no inglês americano nós chamamos de vacation. Então existe uma diferença aqui, tá? Só para você saber. E se você estiver aí com seu papel e caneta em mãos, essa é a hora de você começar a tomar suas notas, tá? Show! Em seguida, nós temos as palavras logo no final, olha, coming up. Eu quero ressaltar que esse G na palavra coming não é pronunciado. Portanto, nós terminamos essa palavra com o som da letra N, coming, tá vendo? E em seguida nós temos a palavra up. Coming up significa vir, ok? Vir, está chegando. O que eu quero dizer aqui é que os feriados estão chegando. E está no plural, né? Estão chegando, ok? Quando você diz isso, você está juntando aqui o coming com a palavra up. Por que você faz isso? Porque nós temos uma palavra que termina com o som de uma consoante. No caso, a consoante N. E nós temos a segunda palavra, a palavra logo na frente, que começa com o som de uma vogal, a vogal U. Então a gente diz coming up. Olha como é que junta. Coming up, tá? Para se falar isso naturalmente, você precisa treinar da seguinte forma: Holidays are coming up. Você junta o N com o U e o U tem o som de A. Então você fala coming up. Coming up. Ok? Vamos tentar? Será que você consegue? Deu para entender? Ficou claro aqui para você? Deu para entender essa frase, sim ou não? Ficou fácil aqui o entendimento? Você já sabe, os feriados estão chegando. Tudo bem, você já entendeu isso. Mas eu quero saber se a pronúncia, a questão do vocabulário que eu passei aqui extra, ficou claro para você? Yes, muito legal, muito legal. Então é o seguinte, eu preciso agora que você feche os seus olhos aí do outro lado, confia em mim, feche os seus olhos e não leia. Porque se você ler e tentar pronunciar aquilo que você lê, inevitavelmente você vai seguir o padrão linguístico do português.
E o padrão linguístico do português, MA é má. Mas a letra A em inglês possui 3 sons distintos. Eu posso chamar o A de EI, eu posso chamar o A de E, e eu posso chamar o A de A. Então, é importante que você ouça, se você quer falar naturalmente e falar fluentemente, é importante que você ouça e repita aquilo que eu vou dizer, tá bom? Eu quero ajudar você, não se prejudique. Siga as instruções que dá tudo certo. Confia em mim, eu faço isso com essa metodologia há mais de 20 anos. Sou professor de inglês há mais de 23. Eu sei o que eu estou fazendo, tá? Acredite, eu sei o que eu estou fazendo. Então, repita comigo de olhos fechados. Escute e repita. Holidays are coming up. Mais uma vez. Holidays are coming up. Very nice. Mais uma vez. Holidays are coming up. Excellent. Ok? É imprescindível que você se atente à sonoridade daquilo que você ouve, que você se atente ao ritmo da frase e que você repita isso de olhos fechados, prestando atenção naquilo que você escuta. Ah, Marcelo, mas eu não estou conseguindo falar certo. Não tem problema. Quando você era bebê, você também não falava certo. Né? Você escutou o seu pai falando na frente ali do seu berço 300 milhões de vezes papai, fala papai, e um belo dia você falou papá. E todo mundo te parabenizou dizendo que você conseguiu falar papai, e você não falou papai, você falou papá. É importante nesse momento inicial que você se expresse, que você experimente o idioma e que você cometa erros. Não tem problema. Até hoje, em português, você comete erros, eu tenho certeza disso. E olha quantos anos de prática do português você tem. Não se cobre demais. Lembre-se que a perfeição para o humano não existe. Não existe. O que a gente deve buscar constantemente é evolução. E a gente só precisa evoluir 1% diariamente. Já está crescendo. Mas se não está crescendo, está morrendo. Então, tem que evoluir. Tem que evoluir. Mas perfeição, esquece isso. Isso só vai bloquear a sua fluência. Tá? Não espere falar perfeito para falar. Fale e essa evolução chegará para você. Show? Beleza, então você já entendeu a primeira frase, já repetiu a primeira frase. Holidays are coming up. E aí a pessoa seguinte vai dizer a seguinte frase, ó. Yeah. E aí o que nós temos? Uma variação do yes, só que de uma forma mais informal. Então, yes, ele é um sim, né? Uma palavra que você pode utilizar tanto em contextos formais quanto informais, ok? Então, ele é o que nós chamamos de uma palavra neutra. Já essa palavra aqui, o ya, ela é mais usada em contextos informais. Yeah, ok? É mais informal. Nós estamos falando de dois amigos conversando, então tá super, super ok isso aqui, tá? E aí a pergunta, are you going anywhere? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Eu quero saber se você vai em algum lugar. E repare que eu não estou com o intuito aqui de traduzir para você. A gente não está trabalhando com método de tradução. O que eu estou fazendo é dando uma explicação da frase, ok? Para você se situar aqui e entender o que eu estou dizendo e não ficar repetindo as coisas como se fosse papagaio. Tá? É importante que você repita sabendo o que você está dizendo. Então, quando a pessoa pergunta, are you going anywhere? Ela quer saber se você vai em algum lugar. Isso aqui é uma frase muito bacana, porque suponhamos que você está em casa com alguém e a pessoa está saindo e você fala assim, are you going anywhere? Você quer saber, você vai em algum lugar? Né? Ou então você encontra com um amigo na rua e tal, esse amigo fala, oh, eu tenho que ir ali e tal, are you going anywhere? Oh, yeah, eu tô passando lá. Entende? Você pode utilizar essa pergunta em inúmeras situações. Inúmeras. Entenda o que ela significa. E agora a gente vai trabalhar a pronúncia. Lembra no coming que a gente não pronunciou o G? Aqui no going vai acontecer a mesma coisa. Eu vou dizer, are you going? Eu não falo esse G. E depois eu utilizo anywhere. Are you going anywhere? Ok? Yeah! Are you going anywhere? Olha só. Olha como é que tem um ritmo nessa frase, ó. Yeah! Are you going anywhere?
tenta se atentar a esse ritmo, a essa sonoridade, como se fosse uma música. As pessoas, não tem gente que consegue cantar em inglês com muita facilidade, mesmo sem saber falar o idioma? Por quê? A música tem um ritmo. Se você consegue seguir o ritmo, isso facilita na hora de você pronunciar as coisas. Então preste atenção na pronúncia. Eu vou repetir agora para que você possa repetir aí do outro lado, tá? Vamos lá? Yeah. Are you going anywhere? De olhos fechados, hein? Yeah. Are you going anywhere? Nice. Mais uma vez. Yeah. Are you going anywhere? Good. Very good. É isso aí. Quero saber se até agora alguém está tendo alguma dificuldade. Compartilha aqui comigo. Está conseguindo entender? Aí o Robson está dizendo, eu estou usando uma camisola. Verdade, Robson. Eu também, ó. Ah, a Geise está perguntando aqui, essa conversa está me lembrando hoje quando eu te perguntei sobre o TH, se tinha pronúncia de F, né? Pronúncia realmente é tudo, Geise. E, aliás, é bacana falar sobre isso, e eu agradeço pelo comentário, Geise, porque a estrutura de frase em inglês é extremamente simples, tá? E vocês vão aprender isso ao longo da imersão, ok? Quando eu trazer o segundo pilar da metodologia Wave, eu vou ensinar para vocês como criar as suas próprias frases em inglês. Então, vocês vão perceber que a estrutura de frases em inglês ela é fixa, ela não é variável como no português. E aprendeu uma vez, você aprendeu para sempre. Então, você vai sair da imersão sabendo formar as suas próprias frases em inglês. Outro ponto, vocabulário. Nós temos pouco mais de 200 mil palavras em inglês e mais de 600 mil em português. Então, nós temos uma quantidade muito menor de vocabulário em inglês. Facilita também, né? Você precisa guardar menos palavras, ok? Agora, o que realmente pega em inglês não é conjugação de verbos, até por isso a gente não precisa ficar dando ênfase à gramática, mas o que realmente pega é pronúncia. Então, a gente precisa treinar a pronúncia. E para treinar a pronúncia tem que falar. Por isso que eu fico louco com esses cursos de inglês que falam que você vai receber login sem estudar sozinho. Pelo amor de Deus. Se você não tem aula de conversação, se você não tem um professor para conversar diariamente, se você não tem outras pessoas para dialogar, você não vai falar fluente nunca. Sorry, não vai falar, porque só aprende pronúncia se você pronunciar, só aprende falar se você falar. Não tem como você aprender a falar escrevendo. Não tem como você aprender a falar lendo. E é por isso que eu explico também que assistir filmes com legenda em inglês é um tiro no pé, porque você está treinando a sua leitura e não a sua escuta. Entende? Você tem que treinar a sua escuta e a sua repetição, a sua fala daquilo que você ouve. É assim que a gente aprende o português. Essa é a forma mais simples, mais rápida, mais prática, mais eficiente se aprender o inglês. Tá bom? Beleza? Então deixa eu ler os comentários aqui. Vamos ver. Ah, estou achando muito bom, legal. A estrutura do inglês é fácil mesmo, em comparação ao português. Nossa, português é muito complexo. Que mais? Adivinhei o que eu falaria, é isso aí. É verdade, acabei falando, né? Antes. Que bom, tá muito fácil, disse Ana. Ótimo. Então, dando sequência, nós temos I'm driving to Arizona. E aí a pessoa está dizendo que ela vai dirigir lá para o Arizona. Quando? No feriado, ok? Então, ela está saindo do lugar onde ela vive e está indo para o Arizona passar o seu feriado, ok? Essa é a viagem dessa pessoa, tá? Então, a frase é I'm driving to Arizona. Olha que interessante. Se você trocar o Arizona e colocar, sei lá, a casa do meu amigo, você diz I'm driving to my friend's house. Se você quiser trocar a casa do amigo e colocar o trabalho, I'm driving to work. Se você quiser trocar o trabalho e colocar a casa da sua irmã, I'm driving to my sister's home. Tá vendo? Quiser trocar o sister's home e colocar Rio de Janeiro, I'm driving to Rio de Janeiro. Olha que legal. É uma frase. E você pode variar essa frase de diversas formas. Olha que conteúdo rico que você tem com isso. Então, aproveite isso, use isso, tá?
Então, I'm driving to Arizona. Vamos lá? Vamos repetir? Vamos tentar? Lembre-se de olhos fechados, hein? Sem leitura. Vamos lá? I'm driving to Arizona. I'm driving to Arizona. I'm driving to Arizona. Muito bom, muito bom. E antes que eu me esqueça, essa aula ficará gravada. Então, para aquelas pessoas que não estão conseguindo assistir ao vivo devido ao trabalho, fuso horário, enfim, porque dentro da imersão nós temos pessoas do mundo inteiro participando, né? Então, algumas pessoas nesse exato momento estão dormindo, né? Outras estão trabalhando, dependendo do fuso horário. Essa aula estará gravada e disponível aqui mesmo no nosso canal no YouTube. E para você que está assistindo ao vivo, você poderá repetir essa aula quantas vezes você quiser, ok? Olha que legal. Então você pode depois ouvir novamente e falar, ouvir novamente e treinar essa sua pronúncia. Dando sequência, essa pessoa vai para o Arizona, vai fazer o que lá? Vai visitar o Grand Canyon. E eu coloquei aqui a imagem na tela do Grand Canyon, que é essa... Talvez vocês não... Eu acredito que vocês conheçam, né? O Grand Canyon, já ouviram falar do Grand Canyon? É um lugar nos Estados Unidos onde você tem várias montanhas, assim, vários desfiladeiros, é muito bonito lá. Então, fica no Arizona. E aí a pessoa, para confirmar, já que você está indo no Arizona e Grand Canyon é um ponto turístico, a pessoa perguntou, to the Grand Canyon? Agora, essa pergunta é uma pergunta informal. Por quê? Porque a estrutura dela é uma estrutura de inglês do dia a dia, inglês das ruas, inglês como o nosso português usado no nosso cotidiano. A gente comete vários erros, inclusive propositais, como, por exemplo, é nós, né? Tamo junto, e por aí vai. Então, em inglês acontece a mesma coisa. O certo dessa frase seria perguntar, Are you going to the Grand Canyon? Só que ao invés de eu fazer essa pergunta dessa forma, certinha, bonitinha, como o diálogo entre dois amigos, eu posso simplesmente dizer to the Grand Canyon? Dando uma entonação de pergunta, a pessoa entende que é uma pergunta. Ok? Então funciona super bem. E dentro da Wave, você aprende os dois lados da moeda. Aliás, é isso que nós aprendemos nas aulas de inglês nos Estados Unidos. E aí também eu não sei se você sabe, mas nas aulas de inglês nos Estados Unidos, nós não estudamos gramática na escola. Tá? E eu posso dizer com muita propriedade, porque eu fui criado nos Estados Unidos. Se você não conhece a minha história, quando eu cheguei ao Brasil 23 anos atrás, nem o português eu falava. E eu sei, você deve ter muita dificuldade também para compreender essa afirmação minha como verdade, porque, afinal de contas, eu falo fluentemente agora, né? E não tenho nem sotaque. Mas lembre-se que nós estamos falando de 23 anos atrás. Quando eu cheguei ao Brasil, precisei fazer cursinho de português, tá? Então, não foi fácil para mim. Mas a prática nos leva à evolução, lembra? Eu cometo erros até hoje, mas sigo evoluindo. No inglês é a mesma coisa. E quando eu estudei nos Estados Unidos, nunca, jamais estudei gramática nas aulas de inglês. No Brasil, eu sei, vocês estão acostumados com gramática nas aulas de português no Brasil. Mas lembre-se que o português é muito mais complexo que o inglês. O inglês é simples. Então, eu não preciso de ficar dando ênfase à gramática. Eu posso pegar e dar ênfase ao que realmente importa. Vocabulário, níveis distintos de idioma. Por exemplo, como eu estava falando aqui com você agora, nós aprendemos na aula de inglês nos Estados Unidos como que eu vou conversar com um amigo, como que eu vou conversar com o diretor da empresa, como que eu vou conversar com o presidente da república. São níveis de inglês distintos. E dentro da Wave, nós trazemos isso também para as aulas. Porque você, enquanto aluno, precisa estar pronto e preparado para qualquer situação, desde que ela seja realística, né? Eu sei que muitos cursos de inglês treinam os alunos para preencher lacunas em prova, né? Na Wave não é assim. A gente treina os nossos alunos para a vida. E a vida é assim, né? Às vezes você conversa com um amigo, às vezes você conversa com o diretor de uma empresa, às vezes você está passando por uma entrevista de trabalho e precisa de um inglês mais rebuscado, às vezes você precisa de conversar com uma pessoa mais importante num determinado ramo, e aí você vai precisar de um nível diferenciado. E isso, a responsabilidade é de quem? Do professor de passar, tá bom? Ok, vamos tentar, vamos repetir essa pergunta agora? Vamos lá, então.
To the Grand Canyon? Repeat, please. To the Grand Canyon? To the Grand Canyon? Muito bom, isso aí. E agora a resposta vai vir com yes. Então, yes, I've never been there. Have you? E aqui nós estamos usando o famoso present perfect. Recentemente gravei um podcast atendendo a solicitação de um dos ouvintes, né, para falar sobre o present perfect. Eu estou utilizando o present perfect para falar de passado sem tempo definido. Ai, Marcelo, que complicação! Não sei por que os professores ficam dando tanta explicação sobre algo tão simples. E é simples mesmo. Quando eu digo I've never been there, eu quero dizer que eu nunca fui lá. Ponto. E depois eu faço uma pergunta review para saber se você foi. Você foi? Quando eu uso eu sei que em português não existe essa variação, né? Porque em português eu digo assim, eu trabalhei ontem ou eu trabalhei. E o verbo fica do mesmo jeito, trabalhei. Mas em inglês, quando eu uso a palavra ontem, eu uso o que nós chamamos de passado simples. Eu uso uma estrutura diferente. Então eu digo, por exemplo, I worked yesterday, porque eu disse a palavrinha ontem. Se eu não disser essa palavrinha ontem, eu preciso usar outra estrutura, que é essa que está aqui agora na tela para você, que é o present perfect. E eu digo I have worked, ponto, sem a palavrinha ontem. Mas para que isso, Marcelo? Bom, por diversos motivos. Às vezes você não sabe quando aconteceu alguma coisa, às vezes você não quer dizer quando aconteceu. Isso não temos em português. Então, se você ficar buscando um espelhamento do português para o inglês, não vai fazer sentido mesmo. Você precisa entender o idioma como ele é e mergulhar no idioma como ele é. E no inglês é assim que funciona, tá bom? Vamos lá, vamos tentar então? Você já sabe, ó, a pessoa diz que sim, que vai para o Grand Canyon, e depois em seguida ela afirma que nunca foi lá, e depois ela pergunta se essa outra pessoa, o amigo dela, foi lá no Grand Canyon, tá? Vamos tentar? Yes, I've never been there. Have you? Yes, I've never been there. Have you? Yes, I've never been there. Have you? Legal. Essa é uma frase um pouco mais longa, né? Como que foi essa frase para você? Sentiu um pouquinho mais de dificuldade com ela? Sim ou não? Escreve aqui para mim. Ó, o Arlen dizendo aqui, né? Ouvir os podcasts tem me ajudado bastante, né? Me ajudado demais nas pronúncias. Que bom, que bom. Muito legal. Ah, Renan também está questionando. What is the difference between home and house? Home é lar e house é casa. Então, quando você fala da sua casa, ou do seu lar, digamos, né, você usa a palavra home. Se você falou da estrutura casa, você usa a palavra house. Very good question. Very nice. Legal. É, isso mesmo. Não existe present perfect em português. Nós temos presente perfeito, presente mais que perfeito. Não é a mesma coisa. Não funciona igual em inglês, tá? É um outro tempo verbal em português. Não funciona exatamente como no inglês. Beleza? O nome é igual, mas a ideia é diferente. A Marcos também está dizendo aqui, né? Uma das grandes dificuldades que eu tenho é de identificar as contrações dentro de um diálogo. Marcos, como que se aprende isso? Se aprende isso treinando. Se aprende isso com aulas, com um professor te explicando, como eu estou fazendo aqui agora. Quando eu digo para você coming up é uma contração e você ouve, você repete, quando você escutar coming up no futuro, você já sabe que são duas palavras contraídas, unificadas. E se eu ficar aqui, esses dias eu me deparei com um vídeo na internet fazendo assim, né? Conversação em inglês. Como é que era? Super slow, slow and normal. Então tava lá, muito devagar, devagar
e normal. Eu achei aquilo absurdo, porque se você treina, olha, ainda mais, você treina 2 vezes, um muito devagar e depois o devagar, para depois, só depois você ver o normal, você está acostumando o seu cérebro com essa variação do idioma que não existe. E aí você vai para o mundo real assistir um filme e você não entende. Vai conversar com um nativo e você não compreende. Porque você está treinando um inglês tão robotizado, devagar, que não existe, e ninguém fala, eu vou jogar bola amanhã. Ninguém fala isso. A gente diz como? Eu vou jogar bola amanhã. Eu vou jogar bola amanhã. Na luta, e se você não sabe, eu também sou professor de arte marcial, tá? Já fui lutador profissional e tal. E na luta a gente tem uma máxima. A gente diz assim: se você quer lutar, você precisa lutar, né? E aquilo que você treina, você faz no combate. Então, se você quer falar inglês, você precisa falar. E aquilo que você treinar, você vai repetir na vida real. Então, se você fica treinando um inglês devagar, robotizado, que não existe, adivinhe, quando chegar no mundo real, você não vai conseguir compreender. Então, é importante que você treine inglês natural, tá bom? Natural. Por isso que o nome do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Tá? Legal, legal. Ah, muito bom. E aí, ó, Marcos está dizendo, lendo fica mais fácil, mas ouvindo não consigo. Então, por que que fica mais fácil? Excelente, Marcos. Muito bom esse comentário. Os professores de inglês, muitas vezes, na tentativa de ajudar, dizem para os alunos para eles ouvirem, assistirem os seus filmes com legenda. Eu falei com vocês agora há pouco para retirar a legenda por completo dos filmes, das séries, não é? Por quê? Porque inicialmente fica mais fácil para o aluno. É claro, você está lendo. A leitura ela é mais fácil que a escrita e a compreensão auditiva ela é mais fácil do que a fala. Por quê? Você identifica 2 palavras dentro de uma frase de 10, às vezes você consegue chutar o restante e entende, tá bom? Só que, para que você tenha fluência e para que você se comunique, você vai precisar de escutar no natural e de falar todas as palavras. Se você está acostumado com a leitura, você está treinando a sua leitura e você vai ficar excelente na leitura. Mas na hora de você encontrar alguém na rua e você conversar com a pessoa, você não pode simplesmente pegar um controle e falar: espera aí um pouquinho que eu vou agora ligar a tecla SAP. Vou ligar aqui a legenda, 1 segundo. Não existe isso. Então, aquilo que você treina, você fica bom. E aí, Bruce Lee dizia muito isso, né? Eu tenho mais medo de alguém que treina o mesmo chute 10.000 vezes do que alguém que treina 10.000 chutes uma vez. Não adianta você ficar fazendo um monte de coisa. Você precisa pegar uma coisa e fazer aquilo repetidas vezes. E aí você vai ficar bom naquilo. Depois você pega outra coisa e faz aquilo repetidas vezes. Você vai ficar bom naquilo. Se você constantemente fica treinando a sua leitura, você vai ficar maravilhoso na leitura e vai ficar muito fácil isso. Mas se você começar agora abandonar a leitura, começar a treinar a sua audição repetidas vezes. Pode ser que no início seja mais difícil, mas com a repetição vem a evolução. Não tem jeito. O cérebro tem um poder adaptativo incrível e ele existe em prol da nossa sobrevivência. Então, tudo aquilo que ele entender como benéfico para a gente, ele ajuda, ok? Existe uma chavezinha que a gente pode alterar aí para que a gente possa utilizar o nosso cérebro a nosso favor. Muitas pessoas usam o cérebro contra elas.